As estações de radiodifusão, nos 90 dias anteriores às eleições gerais do país ou da circunscrição eleitoral, onde tiverem sede, reservarão diariamente 2 horas à propaganda partidária gratuita, sendo uma delas durante o dia e outra entre 20 e 23 horas e destinadas, sob critério de rigorosa rotatividade, aos diferentes partidos e com proporcionalidade no tempo, de acordo com as respectivas legendas no Congresso Nacional e Assembleias Legislativas. Parágrafo 1º. Para efeito deste artigo, a distribuição dos horários a serem utilizados pelos diversos partidos será fixada pela Justiça Eleitoral, ouvidos os representantes das direções partidárias. Parágrafo 2º. Requerida a aliança de partidos, a rotatividade prevista no parágrafo anterior será alternada entre os partidos requerentes de alianças diversas. Parágrafo 3º. O horário não utilizado por qualquer partido será redistribuído pelos demais, não sendo permitida cessão ou transferência. Parágrafo 4º. Caberá à Justiça Eleitoral disciplinar as divergências oriundas da aplicação deste artigo. Artigo 40. As estações de rádio ficam obrigadas a divulgar, 60 dias antes das eleições mencionadas no artigo anterior, os comunicados da Justiça Eleitoral, até o máximo de 30 minutos. Artigo 41. As estações de rádio e de televisão não poderão cobrar, na publicidade política, preços superiores aos em vigor, nos 6 meses anteriores, para a publicidade comum. Artigo 42. É o Poder Executivo autorizado a constituir uma entidade autônoma, sob a forma de empresa pública, de cujo capital participe exclusivamente pessoas jurídicas de direito público interno, bancos e empresas governamentais, com o fim de explorar industrialmente serviços de telecomunicações postos nos termos da presente lei, sob o regime de exploração direta da União. Parágrafo 1º. A entidade a que se refere este artigo ampliará progressivamente seus encargos, de acordo com as diretrizes elaboradas pelo Conselho Nacional de Telecomunicações, mediante a transferência, por decreto do Poder Executivo, de serviços hoje executados pelo Departamento dos Correios e Telégrafos. A linha B. Incorporação de serviços hoje explorados mediante concessão ou autorização da medida, que estas sejam extintas. A linha C. Desapropriação de serviços existentes na forma de legislação vigente. Parágrafo 2º. O Presidente da República nomeará uma comissão para organizar a nova entidade e a ela incorporar os bens móveis e imóveis pertencentes à União, atualmente sob a administração do Departamento dos Correios e Telégrafos, aplicados nos serviços transferidos. Parágrafo 3º. A entidade poderá contratar pessoal de acordo com a legislação trabalhista, recrutado dentro ou fora do país para exercer as funções de natureza técnico-especializada, relativas às instalações e uso de equipamentos especiais. Parágrafo 4º. A entidade poderá requisitar do Departamento de Correios e Telégrafos o pessoal de que necessite, para o seu funcionamento, correndo o pagamento respectivo à conta de seus recursos próprios. Parágrafo 5. Os recursos da nova entidade serão constituídos, a linha A, por tarifas cobradas pela prestação de seus serviços, a linha B, dos recursos do Fundo Nacional de Telecomunicações, criado no artigo 51 desta lei, cuja aplicação obedecerá ao Plano Nacional de Telecomunicações, elaborado pelo Conselho Nacional de Telecomunicações e aprovado por decreto do Presidente da República.
A linha C, das dotações consignadas no Orçamento Geral da União. A linha D, do produto de operações de crédito, juros de depósitos bancários, rendas de bens patrimoniais, venda de materiais inservíveis ou de bens patrimoniais. Parágrafo 6º. A arrecadação das taxas de outras fontes de receita será efetuada diretamente pela entidade ou mediante convênios e acordos com órgãos do poder público. Artigo 43. As tarifas devidas pela utilização dos serviços de telecomunicações prestados pela entidade serão fixadas pelo Conselho Nacional de Telecomunicações, de forma a remunerar sempre os custos totais dos serviços, as amortizações do capital investido e a formação dos fundos necessários à conservação, reposição, modernização dos equipamentos e ampliações dos serviços. Artigo 44. É vedada a concessão ou autorização do serviço de radiodifusão a sociedades por ações ao portador ou a empresas que não sejam constituídas exclusivamente dos brasileiros, a que se referem as linhas 1 e 2 do artigo 129 da Constituição Federal. Artigo 45. A cada modalidade de telecomunicação corresponderá uma concessão, autorização ou permissão distinta, que será considerada isoladamente para efeito da fiscalização e das contribuições previstas nesta lei. Artigo 46. Os Estados e territórios federais poderão obter permissão para o serviço telegráfico interior limitado, sob sua direta administração e responsabilidade, dentro dos respectivos limites e destinado exclusivamente a comunicações oficiais. Artigo 47. Nenhuma estação de radiodifusão de propriedade da União, dos Estados, territórios ou municípios, ou nas quais possuam essas pessoas de direito público, maioria de cotas ou ações, poderá ser utilizada para fazer propaganda política ou difundir opiniões favoráveis ou contrárias a qualquer partido político, seus órgãos representantes ou candidatos, ressalvado o disposto na legislação eleitoral. Artigo 48. Nenhuma estação de radiodifusão poderá transmitir ou utilizar total ou parcialmente as emissões de estações congêneres, nacionais ou estrangeiras, sem estar por estas previamente autorizada. Durante a irradiação, a estação dará a conhecer que se trata de retransmissão ou aproveitamento de transmissão alheia, declarando, além do próprio indicativo e localização, os da estação de origem. Artigo 49. A qualquer particular pode ser dada, pelo Conselho Nacional de Telecomunicações, permissão para executar serviço limitado para uso privado entre duas localidades ou em uma mesma cidade, de telex, facsímile ou processo semelhante. Parágrafo único. Só será permitido o telex internacional desde que os serviços para o Brasil sejam executados através da Rede Nacional de Telecomunicações e assegurado o recolhimento pelo permissionário das taxas terminais brasileiras e das de execução do trabalho pela União. Artigo 50. As concessões e autorizações para a execução dos serviços de telecomunicações poderão ser revistas sempre que se fizer necessária a sua adaptação à cláusula de atos internacionais aprovados pelo Congresso Nacional ou a leis supervenientes de atos, observado o disposto no artigo 141, parágrafo 3º da Constituição Federal. Capítulo 6 do Fundo Nacional de Telecomunicações, artigo 51, revogado.